Destaques do Esporte Clube do Recife, está chegando o Carlos Miguel para trazer as informações do Leão da Praça da Bandeira. O Esporte faz último jogo treino antes do clássico, último treino antes do clássico é hoje, né, Miguel? Um abraço, boa tarde. Isso, Maílson, hoje mesmo. Clássico das multidões com apenas uma multidão, que vai ser a do Esporte. Jogo de torcida única na Ilha do Retiro, os ingressos à disposição do torcedor rubro-negro. Tem ingressos já com check-in liberado para quem é sócio. Quem já está familiarizado a comprar os ingressos pela internet já sabe todos os trâmites. Os preços também foram divulgados, tem ingressos promocionais. Então, o torcedor pode comprar com tranquilidade o seu ingresso para esse jogo de amanhã e só vai ter a torcida rubro-negra, possivelmente, Maílson, lotando a Ilha do Retiro. Na primeira parcial, divulgada pelo Esporte, tinham mais de 16 mil ingressos sido vendidos. E ontem, o Esporte divulgou que alguns setores estão esgotados. Por exemplo, a arquibancada sede e a arquibancada do placar, os ingressos já estão esgotados. Então, ainda tem a arquibancada frontal, sociais, cadeiras e a curva do Vandécio e a curva do B, que são os assentos especiais. Então, o torcedor pode continuar comprando o seu ingresso para essa partida que começa às 4h30 da tarde e o técnico Roger Silva deve escalar aí a sua equipe já a partir deste treino. Se levarmos, Maílson, em consideração o jogo contra o Maguari, que foi no meio de semana 1-1 na quarta-feira, o Sport não tem problemas, tá? Em relação à contusão, a exceção do Zé Lucas, né, que já vem ficando de fora, já vem sendo poupado. Então, em relação ao time que vem jogando, House, Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Aju e Filipinho, Zé Gabriel, Pedro Martins, aí ele colocou no último jogo o Iago Felipe. A gente precisa saber se Iago realmente vai ter continuidade na titularidade. Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Christian Barleta. Se o Iago não começar de frente, tem o Max aí à disposição. Não vai dar para rodar com elenco, porque se trata de um clássico, né? Então, o Sport precisa da vitória para garantir a segunda vaga disponível da semifinal do Campeonato Pernambucano, porque as outras duas vagas vão ser conquistadas depois das quartas de final. Pois é, vamos aguardar como é que vai ficar o time do Sport para esse duelo. Agora, o Sport rescindiu com mais um jogador que não estava nos planos do técnico Roger Silva, Miguel. Isso, o volante Lucas Cal. Não está sendo aproveitado em 2026, ou por questões realmente técnicas, né, deficiência técnica do jogador, ou, como na maioria dos casos, altíssimos salários. E aí o Sport hoje pela manhã emite nota oficial comunicando a rescisão amigável com o volante Lucas Cal. Ele já estava fora do clube desde dezembro, né, por conta do alto salário. Esse é mais um caso de salário alto. Acertou o distrato com o Sport e abriu mão, Maílson, de 90% do contrato correspondente à atual temporada. Ele tinha um contrato mais extenso, né? 2026 estava abrangendo esse contrato, e ele abriu mão de 90% da grana. O saldo que o Sport tem com ele vai ser pago em 10 parcelas, a começar em julho de 2026. É que nem aquele comercial de carro, né? Compre o carro agora e só paga a primeira em julho. Pronto, é o que vai acontecer com o Lucas Cal. Acertou com o Sport de forma amigável, não vai entrar na justiça e aí vai receber a primeira parcela das 10 que o Sport acordou com ele em julho de 2026, assegurando aí, segundo a nota, abre aspas, uma previsibilidade de caixa e encerramento definitivo das obrigações entre as partes. É o que informa a nota do Esporte Clube do Recife. E aí, o Sport, inclusive, amplia na nota, dizendo que essa negociação evitou aí a judicialização desse passivo. Vocês lembram que no começo da temporada, o Ítalo Rodrigues chegou a afirmar que o Sport devia só de salários
24 milhões de reais. Com aquelas parcelas de compras de direitos econômicos de atletas, mais 27. Ou seja, era uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Essa dívida, inclusive, esse montante que foi aí rebatido pelo ex-presidente Yuri Romão, que renunciou no dia 12 de dezembro, disse que o valor era bem menor dessas dívidas. E aí o Sport diz agora que, evitando aí mais um processo judicial, alcança um patamar de 84% do valor superior acordado, afastando aí o risco de rescisão indireta e de encargos ilegais. É o que diz o Esporte Clube do Recife. Ele estava cobrando 600 mil reais, tá? Tinha meses de salários atrasados, CLT, direitos de imagem, e tudo isso foi acordado em 10 parcelas a começar a serem pagas em julho desse ano, viu, Maílson? Legal, uma economia significativa, né, para o clube. Você fala de 90% que o jogador abriu mão, é um percentual muito significativo. Ô Miguel, os cenários do Sport para conseguir a vaga na semifinal, porque mesmo vencendo, o Sport pode ficar de fora da semifinal direta do Campeonato Pernambucano. É verdade, porque a campanha está igual ao Retrô. Mas me permita 10 segundinhos só para dizer a situação. Carlos Alberto, que é uma situação que está indefinida do Sport, né? A gente está falando aqui quase que diariamente de jogadores que acertam aí a rescisão de forma amigável, mas a Carlos Alberto, que teve aí a segunda contratação mais cara da história do Sport, ainda tem uma situação indefinida, porque o Sport está negociando a ida dele para o futebol chinês, já tem algumas semanas, mas esse negócio não foi fechado. E enquanto não é fechado, quem tem que pagar o salário dele é o Sport, que tem um contrato vigente, né? E aí outros clubes até demonstraram interesse no atleta, mas aguarda o desfecho com essa equipe da China que o Sport está priorizando. O salário de Carlos Alberto é altíssimo e por isso ele não vai ficar no Sport Clube do Recife. É bom lembrar que o Leão pagou, ano passado, 15 milhões de reais ao Botafogo por 60% dos direitos econômicos do atacante. E aí ele não fez nada na rilha, né? Foram 3 gols, 2 assistências em 25 jogos. Eu falei, pagou 15 milhões, mas está dentro daquela dívida que o Sport tem, né? De comprar os direitos econômicos, parcelar e não pagar aos clubes. Então, o Carlos Alberto é mais uma dessa situação. Mas deixa eu responder a você diretamente agora em relação aos cenários, né? Porque o Sport, realmente, como você disse, precisa vencer o Clássico para poder garantir essa vaga, a segunda vaga, melhor dizendo, da semifinal. Porque o Retrô está na cola, é o terceiro colocado, inclusive tem a campanha idêntica ao Sport, e a diferença está no saldo de gols, porque o Sport tem 6 e o Retrô tem 4. Então, o Sport tem 11 pontos, mas mesmo assim não está garantido. O Sport tem que vencer o Santa Cruz e torcer aí, logicamente, para que o Retrô não tenha um placar elástico diante do Decisão. Por quê? Se o Sport vencer o Santa Cruz, independente do placar, mas se o Retrô vencer o Decisão por uma goleada, por exemplo, se esse saldo de gols do Retrô ultrapassar o saldo de gols do Sport, já que as duas equipes têm o mesmo número de pontos, quem entraria nessa segunda vaga seria o Retrô. E aí o Sport disputaria as quartas de final, decidindo na Ilha do Retiro. Mas isso o Sport não quer. Então tem que vencer e torcer por um tropeço ou um empate aí do Retrô diante do Decisão. Legal. O Sport aí com essas situações a serem resolvidas, né? O Carlos Alberto, faltou para ele exatamente também isso que você falou, né, Miguel? Faltou bola, né? O Carlos Alberto não agradou a ninguém na Ilha do Retiro e pelo tamanho do investimento foi uma verdadeira decepção. Foi sim. E assim, não só ele, né? Como outros jogadores que também foram caríssimos para o Sport. O Sport agora está tendo que ter uma folha paralela indiretamente, né? Porque os jogadores foram afastados, alguns estão rescindindo amigavelmente, alguns outros insistiram em colocar na justiça e aí judicializaram a questão, e o Sport está tendo aí que resolver tudo às pressas nesse primeiro quadrimestre, vamos dizer assim,
e sem receita nova, né? Porque o Campeonato Pernambucano, ele não é vantajoso para clube nenhum. Ele só tem a rivalidade aí entre as torcidas, a rivalidade dos clubes e o troféu. Não dá para pegar o troféu, ser campeão e vender o troféu também. Então, não é vantajoso, financeiramente falando, o Campeonato Pernambucano. Não tem premiação. Os clubes recebem apenas a cota de televisionamento, tanto da TV aberta como também do streaming. Os valores dessas cotas são bem menores, bem inferiores em relação a outros campeonatos estaduais pelo país afora, e aí realmente o esporte, no caso do rubro-negro, vai depender muito aí de cota da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, que vai começar ainda nesse primeiro quadrimestre. O que se fala entre os rubro-negros sobre esta partida, Miguel? Vitor, acredito que seja a mesma equipe que empatou com o Maguari no meio de semana. Não por ter apresentado um bom futebol, mas sim para dar liga ao time. Em relação aos jogos anteriores, o técnico Roger Silva fez poucas mudanças, né? Tirou o Max ali naquele setor de meia, e acredito que essa seja a tônica da equipe rubro-negra para esta partida deste sábado. Então, se tivesse que esboçar o esporte, que hoje, nessa sexta-feira, encerrou os preparativos para a partida, acredito que a escalação possa ser até a mesma do time que empatou com o Maguari. Até porque não temos informações sobre lesões, ninguém tomou o terceiro cartão amarelo, então acredito que haja uma manutenção do time. Rolls, Matheus Alexandre, Marcelo Aju, Ramon e Felipinho na esquerda, Zé Gabriel, entrou o Iago Felipe, que começou de frente no jogo contra o Maguari, Pedro Martins, Gustavo Maia, Christian Barleta e Gustavo Coutinho. Se tiver que haver uma alteração, possivelmente aí o retorno do Max, mas acho muito difícil. Max ficou no banco. E o Roger queria experimentar o Iago Felipe começando de frente. Foi o que aconteceu no meio de semana. O resultado não foi o melhor, nem foi o que o Sport esperava, né? Estava perdendo a partida quando acabou empatando o jogo, porém, é um time que precisa ganhar um pouco mais de minutagem num campo melhor, numa situação mais favorável, como é o clássico de amanhã. Ilha do Retiro, um gramado de excelência, atualmente um dos melhores aqui do estado de Pernambuco, com a sua torcida presente, né? Se bem que a torcida estava lá no Arthur Tavares de Melo também. Então, o Sport amanhã deve ir com essa força máxima para o jogo contra o Santa. E aí, fica à disposição, caso ele queira mexer, como opções, né? O Adriano para o gol, mas o Rolls pouco foi testado nesses 4 jogos aí, vamos dizer assim. Aliás, 3, né? 3 jogos, o Rolls não foi testado. Adriano, Augusto Pussi, sempre entra no decorrer de partida. Patrick e Davi Gabriel, que inclusive já fez a sua estreia no jogo passado. Adriel, o próprio Max, que começou como titular e pegou o banco de reservas. Carlos de Pena, que pode aparecer também no decorrer de jogo. O Marlon, que sempre é uma substituição também que vem sendo feita. O Micael, Lipão e o próprio Zé Roberto. Micael, Lipão e Zé Roberto também estão ganhando minutagem no decorrer das partidas. Muito bem. Ô Mário, você está antenado, Mário? Eu estou ligado. E me diga, com essa escalação, quais as chances do Sport de vencer o Clássico, Mário? 0.0. O time não perdeu não, Mário. O time só empatou com o Maguari. Empatar com o Maguari é a mesma coisa que perder, amigo. Se o Santa tivesse vencido o Maguari, não estaria aí na situação que está, né? Depois de levar 4 do Naldo, meteu 6 no jogão, mas tem 10 pontos. Pois é, o Santa estaria também com empatou 12. com o Maguari lá. E aí? Estaria... empatou, Mário. Eu sei disso, estaria com 12 pontos e seria o segundo colocado. Aí pra se classificar em segundo, tem que ganhar do Sport e ainda secar o Retrô. Meu amigo... mas diga, vá. Vou repetir. Vamos lá. Rolls, Matheus Alexandre, Marcelo Aju, Ramon Felipinho, Zé Gabriel, Iago Felipe, Pedro Martins, Gustavo Maia, Crista Barleta e Gustavo Coutinho. Vá, recalcule aí, vá. Meu amigo, é complicado, viu? É complicado.
Só a defesa já mata qualquer torcedor do coração, né? Meu amigo. Mas peraí. A maioria não servia. Mário. A maioria não servia pro ano passado. Aí agora serve. Filipinho, Não, mas peraí, então, cara. Ramon, Matheus Alexandre e House ou House? É House. O ataque do Sport é Coutinho e Maia, é? Coutinho, Gustavo Maia e Barleta. É o fim de quem Esse inventou time, o fim. Mário. Esse time fez 5 gols no Decisão, Sim, 3 gols no Vitória, 8, sim. tá? E fez um gol no Maguari. Em 3 Nove. jogos, 9 gols. 9 gols. O teste é amanhã. Olha, vamos falar sobre os reforços. Tá Porque eu precisando. imagino, Miguel, que para jogar o clássico, todo mundo tem que estar regularizado até hoje. Benevenuto, Cleison, que foi anunciado, esse pessoal já está apto para jogar ou não? Tava faltando Benevenuto e Cleison. Eu vou atualizar aqui o bid, foi até bom você tocar nesse assunto, Vitor, porque é outro jogador que deve ganhar aí uma minutagem. Ele chegou na Ilha do Retiro já tem alguns dias, já está treinando normalmente. O Cleison foi um dos últimos aí a ser anunciado. Tem que sair até 7. Se o cara não for jogar amanhã, mas tem que estar no pacote, né? Se não sair até 7, aí um abraço. Só Aí pro brasileiro. O bid, antes de ser publicado, os clubes já recebem já A notificação. o ok, É. a notificação. O clube assim, já recebe, né? Já é um procedimento, já é um sistema interno, na verdade, do site da CBF. Vocês lembram que o site da CBF, em um certo período, ficou fora do ar, não tinha tabela atualizada, não tinha nada, tinha sido uma invasão de hacker, e passou um bom tempo com problemas. Hoje, curiosamente, é o bid da CBF, só porque o Mário Miguel, falou e eu queria olhar. Ô Miguel, e tem um outro detalhe aí também, que hoje é o último dia para entrar pro Pernambucano, né? Aí o Sport já tinha dado uma parada nas contratações, porque hoje realmente, como você disse, é o último dia de inscrições de novos reforços para o Campeonato Pernambucano. Então, o torcedor rubro-negro já fica ciente que as próximas contratações do Sport, quem não foi regularizado até hoje, né, inscrito até hoje, as próximas contratações do Sport vai ser puramente para as próximas competições, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Sport vai dar realmente essa parada nas contratações. Atenção, que agora é oficial. E Atenção. Castilho confirmadíssimo como novo reforço do Sport Clube do Recife. Quem? Jogador de 30 anos, Yuri Castilho, Yuri, atacante, sim. passagens de destaque no futebol nacional, no exterior, tem uma bagagem aí vasta no futebol brasileiro e também internacional. Ele foi revelado pelo Avaí, atuou entre 2014 e 2017, e aí depois defendeu clubes como o Zarya, da Ucrânia, o Al-Nassr, do Emirados Árabes, o Al-Faya, da Arábia Saudita, no Portimonense de Portugal, o Renofa Yamaguchi, do Japão, retornou ao Brasil, passou pelo CSA, Ceará, Cuiabá, Vitória, Mirassol e Curitiba, onde estava recentemente, e é um novo reforço rubro-negro. Essa negociação estava bem avançada, já falávamos dele aqui em alguns dias, já algumas semanas, e agora o Sport oficializa como novo atacante e notícia quentinha para o torcedor rubro-negro. Com todo esse currículo, Atenção, esse portfólio dele, Vitor, o que foi que fez ele aceitar vir para o Sport? Não entendi. Você achou assim que ele tem um Roger Silva, amigo, brilhante? convidou. Não, porque, meu amigo, olha isso aí não, bicho. Ô, Vitor, o Sport está emprestando o zagueiro João Silva ao Tondela de Portugal. Ele fica por lá até junho desse ano. É um empréstimo aí de tiro curto, né? O João Silva estava na temporada passada, 27 anos, e ele vai defender o clube português até a metade deste ano, num acordo firmado entre a diretoria dos dois clubes. É bom lembrar que João Silva é português, tinha um alto salário também, né? Foi contratado o ano passado e tem contrato com o Sport até 2027, ou seja, até o ano que vem. Mas aí o salário alto fez com que ele não tivesse continuidade no Sport nesta temporada. Ele fez 22 jogos com a camisa do Sport, chegou a marcar um gol e esses números não foram suficientes para a continuidade no elenco, até por conta, repito, do salário. Então, João Silva agora é auriverde, está sendo emprestado ao
Tondela de Portugal. Ô, Miguel, vamos falar de segurança para o clássico, venda de ingressos. O que a gente sabe, Miguel? A venda continua e setores esgotados já na ilha, hein? Arquibancadas da sede e o tobogã do placar, tobogã sede e placar já estão esgotados, tá? Mas ainda tem os demais setores sociais, cadeiras, assentos especiais, né? Curva do Vandés, curva do B, e o torcedor pode comprar pela internet, né? Lembrando que tem biometria facial, e para esse jogo, mesmo sendo torcida única, o efetivo da Polícia Militar se aproxima de quase 1.000 policiais. São 974 policiais militares que estão escalados para o jogo na Ilha do Retiro, logicamente que na área interna, na área externa e também os corredores e principais terminais integrados. A gente tivemos na semana passada o clássico entre Santa e Náutico e tivemos confrontos de organizadas que foram marcados bem distante e aconteceram bem distante da Arena de Pernambuco. Então a Polícia Militar já precavida em relação a essa situação, possíveis novos confrontos, inclusive torcedores que estavam identificados como a uniformizada do Esporte Clube do Recife participaram dos tumultos e confusões da semana passada. Então a polícia também vai reforçar, mesmo sendo um jogo de portões fechado para a torcida visitante. Somente a torcida do esporte vai ter acesso ao jogo neste sábado à tarde na Ilha do Retiro.